use tecnologia, se aproprie de tecnologia, faça uso da tecnologia em benefício próprio. E, ao usar tecnologia de forma apropriada, ou seja, se apropriar de tecnologia, é fazê-la uso como algo que te ensina, algo que você descobre as coisas e algo que você usa como ferramenta. Isso são expressões em inglês, tutti, tus, tutti e tus. Okay? Isso é retirado de um livro chamado, de Robert Taylor, Computing Classroom. Que ele fala que o computador pode ser usado como tutor, como tutti ou como tus. O que queremos, na verdade, é que esses computadores cheguem nas escolas e tenham um vulto mais humano, né? Ou seja, que ele propicie, sim, essas aprendizagens em redes, que é o que vocês vão estar experimentando a partir de agora, né? São aprendizagens em redes. Estou com um tempo que está meio curto. Então, o potencial dela maior, para vocês terem em termos de descoberta do potencial, o potencial maior das tecnologias na escola é ainda explorando mais a questão da hipermídia e multimídia, sobretudo nas aprendizagens em redes. Como é que torno isso algo atraente, algo que vai, inclusive, rever conceitos e paradigmas na educação. Todos esse contexto que se forma, o principal, portanto, elemento que vai ocasionar na escola é um repensar, né? É um repensar de que é, de que nós estamos falando, de que escola nós estamos falando, de que aluno nós estamos falando, de que professor nós estamos falando. Que não adianta a gente estabelecer tecnologia nas escolas se esses contextos não são questionados, né? Porque o professor que usa alta tecnologia, mas não muda os seus procedimentos, não tem muito sentido, né? O aluno que tem acesso à tecnologia, mas não pode usar isso dentro do ambiente de escola, não tem muito sentido. A escola que se informatiza, mas não muda os seus padrões de comportamento, as suas formas de organização, também não tem muito sentido. Eu fui em escolas que eu achei uma cena dantesca. Eu fui numa escola que os computadores eram instalados em forma de U, num laboratório em forma de U. O monitor ficava num espaço central, observando as crianças utilizarem. E as crianças, após utilizar o mouse, tinham que colocar o mouse de cabeça para baixo, em cima dos monitores, para que o rapaz observasse que ninguém roubou o mouse. Então, sempre informatizar uma escola desse jeito, mas não fazer nada disso. Essa escola, eu lembro quando eu estive lá, fazendo uma palestra, eu sugeri à diretora comprar um parque da Xalingo, instalar um parque de diversão, instalar fora e não fazer investimento na área de informática. Porque se é para investir na área de informática, não mudando os procedimentos da escola, não tem sentido. A gente encontra também laboratórios com 3, 4, 5, 6 chaves, com barra de aço mais grossa do que uma prisão. Só que, e aí depois no PPP da escola, fala de que a escola está propiciando acesso à tecnologia. Eu acho muito complicado isso. Então, o maior desafio que eu vejo ainda é também retomar a questão da formação docente, aí a questão das universidades, que tem que ser discutida, de que forma as universidades estão trabalhando a questão da formação docente. Eu chamo a atenção de vocês um cuidado maior para a questão do uso da rede na versão Web 2. Né? Eu acho que vocês vão estar já sendo todo o tempo participando da Web 2, não da Web 1, por favor. Esqueçam essa ideia de acessar a internet para buscar informação dos outros. Procure ser autores, procure participar de redes sociais, procure ser protagonista e ser autores. Porque isso é a internet. Não esqueça que nós já estamos em alguns países já experimentando a Web 3. Aí o Brasil ainda está chegando na Web 2. Só para concluir, em função do tempo, eu gostaria de deixar para vocês aqui um desafio. Vocês vão estar sendo formados
num curso que o foco principal dele é o futuro, né? E é bom que vocês pensem no futuro da escola. Nós sabemos o que é a escola no presente, né? A escola podcast, a escola que o aluno vem assistir a aula como quem assiste uma televisão, que o aluno quer, não aguenta mais a sequencialidade, a linearidade, os conteúdos repassados, transmitidos, enfim, tudo que nós já conhecemos. A centralização do professor, enfim. O futuro não vai ser isso. A escola vai ter que assumir uma postura de interactive learning, ou seja, de uma educação interativa. Agora, como é que se faz isso? Como é que eu faço com que uma escola, o aluno diga para o pai, eu estou indo para a minha escola para interagir em uma aula e não assistir uma aula? Que começa por aí, né? Ele vai ter que mudar o verbo. Ele vai ter que dizer que vai interagir numa aula e não assistir uma aula. Porque para assistir ele tem uma televisão. E a televisão está cada vez melhor. Mais atraente, 3D, assim por diante. Então ele vai ter que ter numa aula algo mais do que assistir, ele vai ter que interagir. E tudo isso vai ter que ser repensado a partir de agora. Como é que eu torno uma aula interativa? Mesmo presencialmente, como é que eu faço ela interativa? Como é que eu faço com que as relações dos sujeitos envolvidos sejam significativas? Vocês leram Sociedade Sem Escola, do Ivan Illich? É um autor que escreveu isso em 1967, se não me engano. Ivan Illich escreveu um livro chamado Sociedade Sem Escolas. E todo mundo na época dizia que era maluco falar disso. Porque ele dizia que as paredes das escolas seriam transparentes. Ele dizia ele previa que vocês estariam aqui, porque ele dizia que as pessoas, os cursos seriam à distância. Que as pessoas buscariam os cursos pelo aquele seu interesse pessoal. Que você colocou muito bem, os colegas também colocou muito bem, que as pessoas não estão aqui por obrigação, elas estão por interesse. Né? E eu lembro que esse rapaz foi muito crucificado no que veio o livro dele. Muito crucificado. Teve uma universidade no Brasil que escondia esse autor, porque ele era como se fosse um livro satânico, sabe? Ninguém podia ler o cara. Só que o que está acontecendo? Vocês leram um livro chamado Vida Digital, Nicholas Negroponte, Super Highway, Bill Gates, Megatrends, Megatendências, Nice Beach. Então leiam, vocês vão ver o que vai ser o futuro de vocês. Como é que vai ser a escola no futuro? Como é que essas escolas vão ocorrer? Como é que vai ser a sociedade no futuro? Como é que vai ser meu trabalho no futuro? Só que essas pessoas que escrevem isso, geralmente no momento que eles escrevem, ninguém acredita. Ninguém acredita. Todo mundo acha que é louco. Mas o cara é louco fazer esse negócio desse. Não é tão louco, não. Até porque é nesse sentido que as coisas caminham. Então, a escola não vai mais aguentar uma década as pessoas indo para assistir a aula. Elas vão querer interagir em uma aula. E é isso que nós estamos aqui. Né? Nós estamos aqui para tentar fazer com que vocês pensem nisso. Pensem nisso e posicionem-se como profissionais para o futuro, não para hoje. Não interessa discutir informática hoje, interessa discutir no futuro. E eu vou deixar para vocês aqui, então, rapidamente, algumas publicações, para que vocês vejam o nosso trabalho. Quando eu cheguei em Passo Fundo, eu quis muito participar de publicações que mostrassem essa relação entre mídias. Então, do livro ao CD-ROM, publicação, a data dele, 1999. Vocês terem uma ideia de como a gente estamos ainda tentando fazer essa ponte, né, com o futuro. Da prensa, o e-book. O que muda na educação, desde Gutenberg até chegar aos e-books. Desculpe. Prática leituras para uma cibercivilização, grupo no qual eu participo também. Espaço interativo de leitura.